Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre moda sustentável. Hoje nós temos três convidadas super especiais, a Isabela Teixeira, do Preta Louer, a Gabriela Constantino, do Pretty New, e a Ana Magalhães, que dispensa apresentações. Hoje a gente vai conversar sobre a moda sustentável. É um assunto muito importante, porque quando a gente pensa em futuro, a ecologia e sustentabilidade é um assunto que precisa ser discutido. Eu trouxe alguns dados para vocês, para a gente começar esse assunto, e depois vou passar a palavra para nossas entrevistadas. Mas eu não sei se vocês sabiam, mas segundo alguns estudos, para se produzir uma camiseta hoje no mundo, se gasta a mesma quantidade de água potável que uma pessoa consome durante 3 anos. Tá? Hoje, nos Estados Unidos, mais ou menos 60% da composição das roupas são feitas de fibras sintéticas, que não são a partir de combustíveis fósseis. Então, elas não se desintegram facilmente. Só que 85% dos resíduos de pano, né, vão acabar em aterros e, enfim, com um processo muito longo de degradação. Então, a gente convidou essas mulheres, meninas super especiais para a gente falar sobre esse tema. E eu queria começar, a partir dessas informações que eu passei para você, começar entrevistando a Isabela Teixeira, para ela contar um pouquinho para a gente dessa ideia, desse projeto dela, de que as roupas não são descartáveis, elas não precisam ser compradas e jogadas fora, elas podem ser alugadas. Isabela, conta um pouquinho para a gente como você começou esse projeto, a sua ideia e o que tinha por trás desse projeto. Meninas, eu sou formada e pós-graduada em Direito, na realidade, pela FGV. Atuei quase 5 anos na área e resolvi empreender. Apaixonada por moda desde sempre, eu comecei a analisar o mercado e uma empresa americana, nova-iorquina, me chamou muita atenção, que é a Rent the Runway, que é um player hoje, enfim, totalmente muito maior do que eu, mas que começou alugando produtos, artigos, roupas, acessórios para festas, a princípio, no primeiro momento. Isso me chamou muita atenção, porque eu sempre fui consumidora do mercado de moda sustentável, se assim posso dizer. Eu adoro peças de brechó, eu acho que a moda ela é reciclável, que a moda ela pode ser atemporal. E eu tive a Rent the Runway como meu benchmark e resolvi fundar a Preta Louer, que é um ateliê físico e online de locação de produtos de luxo para mulheres, né? Acessórios, roupas, enfim. E fundei em 2015, né? Estamos aí até hoje. Eu, além de locar os produtos, as roupas, os acessórios, enfim, que pertencem à Preta Louer, também, desde o início da empresa, trouxe a intermediação de locação, que é a locação de vestidos de terceiros, tanto de pessoas jurídicas quanto físicas. Então, eu tenho tanto marcas quanto clientes e parceiras que deixam esses produtos comigo numa espécie de consignação, e elas ganham um percentual da locação bruta toda vez que o produto é alugado. Então, basicamente, o que a Preta Louer faz é isso. Perfeito, obrigada, Isa. Agora com a Gabriela Constantino. Gabi, conta um pouco para a gente qual foi a inspiração para a Pretty New, como é que veio essa ideia. Conta um pouquinho da sua história também. Eu sei que você já morou em alguns países diferentes, então se você puder contar um pouquinho da sua inspiração, vai ser bem legal. Claro, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Então, meu nome é Gabriela, eu tenho 29 anos e eu fundei o Pretty New há 5 anos atrás. O Pretty New, para quem não conhece ainda, é um site, é um e-commerce de seminovos de luxo. A gente também trabalha em consignação, como a Isa no Preta Louer, mas o nosso intuito sempre foi, desde o início, dar uma segunda vida, dar uma nova vida, vamos dizer assim, estender o ciclo de vida de peças que estavam esquecidas no nosso armário. Então, essa coisa da sustentabilidade, do consumo consciente foi algo que sempre chamou muito a minha atenção
E desde que eu fundei o Pretty New há 5 anos atrás, eu venho mudando ainda mais e a gente tenta impactar também as nossas clientes e todos os nossos seguidores para que eles também mudem de posicionamento e, enfim, possam realmente pensar antes de comprar, pensar antes de consumir, pensar no real significado do que é da moda, né, hoje, enfim. Falando um pouquinho mais sobre mim, eu me formei em International Business em Londres, fiz alguns cursos de moda também fora, na Centro Sem Margens, na Maranguane também, e assim que eu me formei, eu vim para o Brasil e já resolvi abrir o Pretty New. A proposta sempre foi ser um e-commerce, então a proposta nunca foi ser uma loja física, mas sempre vender online e poder atingir um público maior, um público nacional. O que mais que eu posso falar? Mas é realmente isso, o nosso principal intuito é realmente incentivar o consumo consciente da moda, possibilitar que os clientes compram e vendam, né, e que estendam o ciclo de vida dos produtos e que reciclar a moda e gerar um impacto positivo no mundo. Perfeito. Ana, você como nossa convidada e consumidora, que eu sei, você fala para a gente um pouquinho o que você acha desses 2 projetos, tanto da revenda de roupa usada quanto do aluguel de roupa. Eu sei que você é uma consumidora, e por que a importância disso como uma pessoa do mundo preocupada, enfim, com a sustentabilidade do nosso mundo, mas também na visão de uma influenciadora de finanças. Em que isso impacta as nossas finanças, pensar dessa maneira ao consumir moda? Muito bem. Primeiramente, queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui com todas vocês. Eu fico muito honrada em estar do lado da Lívia, que é uma profissional que eu admiro tanto, e conhecer agora o trabalho da Gabriela, além de conhecer melhor o trabalho da Isabela, né? Eu já consumi bastante a loja dela sem saber que ela tinha encabeçado essa estratégia, que é esse aluguel de roupas de festas, né? Para as mulheres que devem estar nos ouvindo agora, deve fazer mais sentido do que para os homens que estão nos ouvindo agora, entender o quanto custa vestir uma roupa para algum evento que seja muito simbólico e significativo. Então, você é madrinha de um casamento, você vai para uma premiação como convidada, e você precisa estar bem vestida. E você estar bem vestida pode significar muito dinheiro gasto se você comprar uma peça, mais um dinheiro bem investido se você aluga uma peça. Porque aquela peça não necessariamente depois vai ficar como um dinheiro pendurado no seu guarda-roupa. Não é mesmo? Ele fica como uma peça estrategicamente utilizada. Então, usando esse contexto até para educação financeira, eu acho que faz muito sentido e faz parte de uma evolução também no consumo dos próprios seres humanos ao longo do que a gente vive hoje. É tão natural hoje a gente falar de aluguel de carro, e se a gente olhar 10 anos atrás, era um absurdo você falar isso. Como assim eu vou alugar um carro? Eu tenho meu carro, não preciso alugar. Hoje a gente fala de alugar vestido, alugar peças de luxo, alugar roupas como algo que está começando a se tornar comum, mas que para algumas mulheres pode parecer também um pouco inusitado. Não vou alugar um vestido para usar. Eu prefiro comprar o meu e deixar ele no guarda-roupa. Tudo bem, é uma opção. Mas essa questão da evolução da consciência, de alugar peças, acho que ela sempre vai ficar cada vez mais enraizada também nessa questão do consumo consciente, né? Então, acredito que eu comecei com esse projeto sem querer, eu fui contatada por uma loja de aluguel de artigos de luxo e achei interessantíssimo, porque, na verdade, a ideia desse pessoal não era só disponibilizar uma peça cara para a pessoa alugar, mas saber se ela realmente gostaria de ser dona daquela peça e não também consumir de forma ineficiente, comprar um ativo só porque você acha que seria bom, sem poder utilizar ele antes de tomar essa decisão na sua vida e gastar aquele dinheiro que poderia ser investido de fato em outras coisas. Então, acredito que são assuntos muito significativos para a gente evoluir também nessa consciência humana de evolução do próprio uso do dinheiro.
Beleza. A Ana falou sobre uma consciência humana. A gente começou, obviamente, o nosso bate-papo aqui falando mais de sustentabilidade e ecologia, o quanto a gente gasta de recurso natural para fazer moda, né? Mas tem uma questão aqui humana super importante, pegando o gancho aí da Ana. Tem um livro da Dana Thomas chamado Fashionopolis, que foi lançado aqui nos Estados Unidos em 2019, se não me engano, onde ela relata o caso de uma fábrica em Bangladesh, uma fábrica de fast fashion, né? Que, enfim, teve um problema, matou mais de 1.000 pessoas e deixou 2.500 pessoas mais ou menos machucadas. E aí, para chocar, obviamente, os leitores, ela fala que naquele mesmo ano os americanos gastaram 340 bilhões de dólares em roupa, tá? Então, fazendo esse contraponto. Eu queria, enfim, estender a pergunta para a Gabi e para a Isa, se as clientes dela, além da preocupação ambiental, se elas têm essa preocupação de que, assim, como é a linha de produção das coisas que elas compram, que elas alugam, que elas revendem, ou não, a preocupação é mais ambiental mesmo. Quer começar, Isa? Começar, Gabi. Então, Tá. Lívia, essa é uma bandeira que a gente super levanta dentro do Pretty New, tá? Esse dia ele é marcado na história até como Fashion Revolution Day, que ele é em abril, né? Então é uma data que a gente, enfim, a gente utiliza dela também para conscientizar os nossos clientes e todos que nos acompanham nas nossas mídias sociais, nos nossos canais. Então, eu acho que essa consciência ela vem aumentando ao longo dos anos. Desde que eu comecei com o Pretty New, eu percebi que ela vem aumentando. No início, as pessoas eram muito resistentes ainda, e eram mais resistentes ainda, na verdade, de comprar peça de segunda mão, mas eu acho que foi algo que as pessoas foram aceitando e que foram vendo a importância disso, entendeu? Então, eu acho que as pessoas estão mais conscientes em todos os aspectos, tanto ambiental, né, como de produção mesmo, de fabricação, e se perguntando de onde vem a minha peça, né? E qual foi o custo para isso acontecer, vamos dizer, em todos os aspectos. O custo natural e humano daquela fabricação. Exato. Perfeito. Isa, como é que são as suas... Oi, desculpa, Ana? Imagina. Eu concordo com a Gabi, mas eu acho que, assim, em 2015, eu vi uma resistência muito grande, não só da mulher brasileira, porque eu acho que é uma questão cultural, a mulher brasileira ela está se habituando a consumir dessa forma, acho que a Gabi pode dizer, ela trabalha com venda, eu trabalho com locação, mas tem muito uma questão da barreira aí, do preconceito, do status, de você mostrar que a peça é nova, que você comprou na loja, que o vestido é seu, é de fato seu. Foi uma mudança muito rápida, porque se pensar que são só 5 anos, hoje em dia, a minha cliente, pelo menos, independentemente da classe social, ela gosta de dizer que ela alugou aquela peça, que ela não consumiu, que ela não comprou aquele produto, que ela está colocando mais um vestido no armário e que ela vai inutilizá-lo depois, que é o que a grande maioria das mulheres faz, né? Usa uma vez e depois não vai repetir. Mas eu acho que, num primeiro momento, a preocupação era muito mais em economizar do que, de fato, em como essa peça foi produzida, qual o impacto dela social, no meio ambiente, né? Da onde vem essa peça. E, hoje em dia, eu concordo muito com a Gabi, as pessoas estão super preocupadas e super ligadas a um assunto atual, é algo que eu converso assim, constantemente com amigas, com as minhas próprias clientes. Então, hoje eu acho que as mulheres têm uma grande preocupação, sim, com o impacto social, o impacto ambiental. Eu achei uma mudança rápida, assim, de 2015 até hoje, eu acho que a coisa mudou bem rápido. Eu acho que até uma evolução de todo mundo, né? Desculpa te interromper, Lívia, mas se eu puder só adicionar aqui, as meninas sabem muito mais do que eu sobre isso, eu sou uma consumidora, elas estão empreendendo dentro dessa nova ideologia, o que é muito significativo, mas eu acho que até o cenário que a gente vive hoje traz um pouco dessa questão do questionamento do valor do dinheiro, né? Aquilo que você achava comum gastar antes para aquilo que você acha prioritário gastar agora. E dentro disso que você agora gasta, se realmente é um produto que faz bem para o meio ambiente, por exemplo, né? Eu vi uma entrevista interessante
esses dias de que hoje as pessoas vão dar mais valor na etiqueta do produto do que no produto em si. Do que é fabricado esse produto? Será que ele denigre muito o meio ambiente ao ser produzido? Como ele pode ser reciclado no futuro? Acho que são outros pontos de atenção que também fazem parte desse processo evolutivo que eu mencionei anteriormente. Outra pergunta, tem um TED Talk da Julie Wainwright, que a Gabi falou que conhece bem, que é a CIO da The Real, que é um dos maiores brechós nos Estados Unidos, que ela fala que, enfim, ela explica um pouco a história dela. Ela tinha, a primeira empresa que ela inventou foi uma plataforma de venda de produtos para pet online. Só que, segundo ela lançou cedo demais, o mercado não estava pronto para isso, e hoje em dia o mercado de pet é super grande nos Estados Unidos. E o desafio dela era lançar uma plataforma de consumo de luxo usado, só que casar com o momento de mercado. Acho que a grande dificuldade do empreendedor é que, às vezes, ele tem uma boa ideia, mas ele lança a ideia no momento onde o consumidor não está preparado ainda. E aí não é um grande sucesso, e às vezes as pessoas visionárias têm essa dificuldade, elas têm a boa visão, mas o timing acaba não sendo propício para desenvolver aquele negócio. Então, o que você acha, Gabi? O quanto você acha que o mercado está preparado para, no seu caso, o mercado de negociação de moda usada, e aí não é só roupa, é sapato, bolsas e tudo. E, Isa, o quanto você acha que o mercado está preparado ou não, as dificuldades desse mercado de mudar a cabeça da pessoa, dela deixar de ter uma roupa para passar a alugar uma roupa para aquele evento ou momento específico que ela precisa? Vamos começar pela Gabi. Eu acho que quando a gente começou, eu e a Isa começamos mais ou menos na mesma época, e quando a gente começou era algo muito inusitado e muito novo. Tanto que as pessoas tinham um certo preconceito, não é, Isa? Então, é bem isso que ela falou, a necessidade da pessoa de dizer que, isso é meu. As clientes tinham até vergonha de dizer que compraram de segunda mão. Então, eu até brinco que as nossas peças são pretty new, como o próprio nome, porque nossas peças, você olha, se você visita o nosso showroom, você vê, elas não parecem ser usadas, entendeu? E é disso que a cliente brasileira gosta. Ela gosta do novo. Então, muitas delas não querem mostrar que estão comprando seminovos, entendeu? Mas eu acho que hoje isso, já não posso mais dizer isso. Eu acho que mudou, essa cultura mudou muito e vem mudando muito. Eu acredito que as próximas gerações elas já nascem assim completamente diferente da nossa geração. A nossa geração ainda não está habituada. Eu tenho muitas amigas que ainda compram os vestidos, os seus acessórios, as suas clutches, as peças que elas vão usar uma única vez. Muito provavelmente a peça vai estragar porque ela vai emprestar mais vezes do que ela usou, com toda certeza, mas prefere ainda assim ter a peça dentro do armário do que alugar. Eu acho que, como eu falei antes, é cultural, não tem jeito. A mulher europeia e americana já faz isso há muito tempo. Eu acho que mesmo antes do surgimento da Rent the Runway ou The Real, a mulher americana, nós até falamos, né, Lívia, que consome, que compra nos brechós, enfim, isso sempre foi cool, sempre foi legal, e no Brasil isso sempre foi mal visto, se assim posso dizer. Então, eu acho que ainda tem, sim, uma barreira. Essas novas gerações já vêm com um pensamento, uma forma de consumir completamente diferente, né? Desde Uber, Airbnb, locação de produtos, a locação do carro, enfim. Mas que existe uma barreira cultural que, aos poucos, ela está sendo mudada, quebrada. Eu acho que até com essa conscientização, de fato, de consumir a moda de forma consciente, de entender de onde vem a peça, enfim, a moda, ela apesar de ser um mercado que emprega muitas mulheres, enfim, é um mercado maravilhoso, ela é um mercado muito poluente ainda, por conta desse consumo exacerbado, enfim, sem freios. Então, eu acho que a gente está caminhando step by step para que a gente consuma, de fato, aí num futuro totalmente consciente. Hoje eu acho que ainda existe
ainda existe uma barreirinha que em breve será quebrada. Só complementando Oi, desculpa. Concordo super com todos os pontos, e a gente vê aí na geração Y, né, enfim, nos millennials até, essa cultura do compartilhamento, ela já está implementada na raiz, né? Então, eles não vieram com esse preconceito. Então, na verdade, o que a gente está tendo que mudar são as gerações mais velhas. Perfeito. Ana, você como consumidora, enfim, eu também gosto bastante desse mercado, as críticas que eu ouço mais das minhas amigas quando eu compro alguma coisa usada ou, enfim, uso alguma coisa alugada nossa, mas foi usado por outra pessoa, vem com a energia de outra pessoa. Enfim, eu queria que você como consumidora falasse um pouco do que mais você ouve de críticas, né, quando você assume, que eu sei que você assume bem publicamente que você apoia esse tipo de moda, e você, como influenciadora, como é que você tem, enfim, falado para as pessoas, tentado convencer as pessoas de que esse é um caminho importante? Sim, eu acho que vai muito do que a Isabela e a Gabriela acabaram de dizer, né? Essa conscientização da mulher brasileira, ela vem de uma cultura. E, de fato, eu acredito que as gerações mais antigas têm mais dificuldade de entender isso do que a nossa, ou as mais jovens que eu, né? Porque eu estou já me considerando mais jovem. Mas eu acredito que faça bastante sentido até para a gente entender o que vale o que vale a pena ter o seu dinheiro alocado, né? Eu defendo muito essa bandeira mesmo no Explicana, já postei inúmeras vezes sobre aluguel de bolsas de grife, sobre aluguel de roupas de festa, e acho que é uma questão de entendimento da própria evolução do consumo. Agora, essa questão da energia é curiosa, né? Porque qualquer coisa mesmo, a gente pode ter essa troca de energia, enfim. Eu acredito em energia pra caramba, mas nunca pensei nessa questão de ter alguma coisa que já foi usada por outra pessoa. Eu acredito que a melhor forma de analisar isso é um produto muito bom, é um produto excelente, é de uma marca excelente, ele é de um acabamento excelente, feito de produtos excelentes. Por que eu vou deixar aquilo se deteriorar dentro de um armário? E por que eu não consigo hoje, então, se eu quiser que seja meu, porventura emprestar para outra pessoa? Eu acho que o pior problema, né, no caso de eu emprestar para outra pessoa alugado ou vender, aí no caso você já se desprendeu da peça, o que eu também acho que é muito importante, porque, de novo, nessa questão do consumismo no Brasil, as coisas ficam estocadas dentro de casa, então você desapegar de uma peça boa e cara para ser vendida, para que você consiga, inclusive, ter uma rentabilidade, um dinheiro devolvido, né? É praticamente um cashback. Você usar uma peça de valor durante um tempo, revendê-la lá na frente por um preço mesmo que mais barato, mas embolsando algum do dinheiro de volta, ou passando ele para frente dentro do aluguel. O que eu mais acho que pode fazer sentido em questão de preocupação hoje, que é algo que eu sempre tive na minha cabeça como é possível as pessoas alugarem as roupas e depois elas ficarem bem conservadas ao longo do tempo? Eu falo, gente, imagina se aluga um vestido de festa, de seda, branco, cai uma taça de vinho. E aí? Você devolve o vestido? Como é que funciona essa questão? Que aí é uma pergunta que eu tenho até para a Isabela nesse ponto. E eu tenho uma outra pergunta para a Gabriela, se você deixar, que eu tenho uma dúvida pessoal, assim, dessa questão da revenda, né? O quanto faz sentido para ela ser uma plataforma de e-commerce? O quanto ela consegue rentabilizar também esse tipo de estratégia? É uma pergunta para cada uma, pode ser que Isa, mandam. você começa respondendo? Começa sim. Eu trabalho com costureiras full-time no ateliê, né? Que fazem um processo de manutenção dos produtos quase que diariamente, digamos assim. Então, os produtos, eles são guardados, armazenados num tipo específico de capa para cada um dos tecidos. As costureiras, elas estão sempre olhando e revendo os bordados, os zippers, fazendo essa manutenção para que o produto esteja sempre em ordem. Existe sim um risco, né, como você exemplificou, Ana, de um vestido branco, enfim, cair uma taça de vinho num vestido branco, isso existe. Hoje em dia, com o know-how que eu tenho hoje, eu já evito comprar produtos que eu sei que são menos duráveis. Então, tecidos que me dão a seda, por exemplo, que me dá um super trabalho para desfazer e refazer a barra, e coisas nesse sentido, hoje em dia a gente evita, né? Dando preferência e prioridade aos tecidos que são mais duráveis, enfim.
A gente trabalha com lavanderias específicas para cada tipo de produto, né? Além disso, além dessa manutenção, a gente também faz upcycling nas peças. Então, suponhamos que eu tenha um produto que, assim, do jeito que ele está, um vestido que do jeito que ele está, ele já não pode mais ser locado, porque ele está com uma barra muito marcada, enfim. Aí eu mudo o produto no meu site, então, se ele é um vestido versátil, depois que ele passa pelo upcycling, eu já não deixo mais ele no site como um vestido versátil, porque afinal de contas eu estou mexendo naquele modelo, eu aponto que aquele produto é um produto que passou por um processo de upcycling e eu consigo colocá-lo novamente para alugar, mudando uma barra, fazendo um bordado onde não existia, cortando um pouco, mudando um vestido longo para um vestido, tornando um midi. Então, existem formas, né, da gente reaproveitar essa peça para que ela seja alocada por mais X vezes, enfim. Bem legal. Posso responder já a minha? Pode responder. Então, antes de responder, na verdade, eu só queria complementar uma coisa que você falou, Ana, que é a questão de... Eu percebi muito que desde que eu comecei, as pessoas, as nossas fornecedoras, elas aprenderam a desapegar, elas criaram uma cultura de desapegar, vamos dizer assim, elas entenderam que elas podem fazer dinheiro com o que estava parado no armário, entendeu? E elas entenderam que se tiver bem conservado, ainda vale mais ainda. Ainda tem a questão da peça vintage, que ela pode ser ainda mais valiosa do que uma peça nova na loja hoje, que é algo que eu pessoalmente gosto muito. Mas respondendo a sua pergunta sobre e-commerce, na verdade foi uma estratégia... logo que eu voltei da Inglaterra, assim, eu já voltei apaixonada por esse mundo de second hand, porque como eu morei na Europa, lá essa cultura já está super estabelecida, né? Então, eu frequentava brechós, eu sempre amei garimpar, sempre amei peças vintage, então eu vim com essa ideia já, vamos dizer assim, enraizada, assim. E eu sou de Brasília, eu moro aqui, e nosso showroom, nossa sede fica aqui em Brasília, mas a minha ideia sempre foi atingir o Brasil todo. Então, desde o início, a proposta foi ser um site mesmo. Depois de mais ou menos um ano que a gente já tinha fundado o site, eu resolvi abrir o nosso escritório como um showroom, onde a gente atende com hora marcada. Então, foi uma necessidade que eu senti, porque eu senti uma resistência... os brasileiros já têm uma resistência muito grande em comprar online, né? Nossa conversão é baixíssima ainda. A gente vê aí uma grande margem para expansão e para crescimento nos próximos anos. A pandemia acabou acelerando isso de alguma forma, né? Mas eu resolvi abrir o showroom porque eu senti essa necessidade, principalmente os clientes aqui de Brasília mesmo, eles queriam ver as peças pessoalmente. Então, e a maioria das vezes, quando eles vão no showroom, nos conhecem a empresa, conhecem as peças e veem o nível das peças pretty new, eles compram no site tranquilamente depois. Eles não ficam mais com esse pé atrás. Não sei se eu respondi bem sua pergunta. Ana, você quer perguntar mais alguma coisa para as nossas convidadas? Não, enquanto o trabalho da Isabela do Rei Alueira eu já conheço, né? Porque eu já estive lá algumas vezes, mas o da Gabriela eu estou até olhando aqui enquanto ela está falando, estou achando interessante, muitas realmente, eu acho que fica essa questão, aquela, né? Consumir sinceramente, mas enfim. Mas eu queria saber um pouco dessa questão de rentabilizar, assim, né? O quanto é significativo para você ter uma plataforma de e-commerce hoje para esses artigos de luxo. E eu tenho até uma dúvida pessoal, assim. Eu já olhei alguns outros sites, eu não conhecia o seu, vou te dizer a verdade, e eu sempre tive muito receio das pessoas que revendem o sapato. O sapato, para mim, ele tem uma característica um pouco mais difícil da revenda. Eu falo, gente, mas o sapato é mais difícil, né? De você, às vezes, pode estar mais desgastado, etc. E eu vejo que muitas pessoas colocam o sapato para ser vendido como second hand. Eu acho que pessoa, pelo menos por enquanto, estou nova nesse meio, tenho mais aceite para recomprar uma bolsa ou para recomprar uma joia, mas eu tenho muita hesitação ali de comprar um sapato usado, mesmo que seja um sapato caro.
Então, a maioria dos sapatos que a gente tem à venda hoje são usados uma vez ou nunca usados. Então, assim, é muito raro a gente pegar um sapato que seja muito usado, entendeu? Porque às vezes tem isso, às vezes até o salto fica desgastado da forma como a cliente pisa, entendeu? Então, a maioria dos nossos sapatos são usados uma vez ou nunca usados. Só para você ficar tranquilo aí. Em questão a rentabilidade mesmo, para a gente vale muito a pena. Assim, a gente tem uma equipe já bem consolidada, vamos dizer assim. Eu acredito que para a gente teria mais gasto, a gente teria mais custo tendo uma loja física e a gente atenderia menos clientes do que estando no online, entendeu? Então, a empresa está bem consolidada. Na verdade, a gente está crescendo muito, mas assim, nossa equipe está bem alinhada. A gente tem um faturamento muito bom, um retorno muito bom. Então, e o e-commerce vem crescendo muito. Assim, a maioria eu digo que antes da pandemia, o e-commerce correspondia a 60% das nossas vendas. 40% eram feitas em showroom ou em eventos que a gente participava. Hoje a gente tem conseguido bater as nossas metas, até superar elas, vendendo só no e-commerce. Então, o que mostra para a gente a real força dele. Então, para a gente vale muito a pena. Gabi, deixa eu pegar o gancho aí no sapato. Você falou que quase não foi usado ou não foi usado. Você tem muitas clientes que têm o consumo por impulso e que depois, enfim, depois que compraram e já deixaram no armário e nunca usaram, chegam à conclusão de que não era aquilo que elas queriam, não era bem isso. Acontece E às quanto... vezes. Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. É porque a gente, no nosso bate-papo, você conversou um pouco sobre isso, sobre as pessoas que compram por impulso e depois não tem muito o que fazer com aquela peça. Isso é uma parcela grande da sua clientela? Não é uma parcela grande, mas existe. E o que a gente faz nesse caso a gente vende de volta. A gente vende de novo para a pessoa. Então, é realmente aquilo que eu estava falando. Assim, as pessoas aprenderam que elas podem fazer dinheiro com o que está parado, e o que está em bom estado. Então, quando isso acontece, nós somos a solução, entendeu? Entendi, perfeito. Meninas, eu acho que é uma conversa que a gente tem bastante assunto, tá? Mas o nosso público pediu para a gente indicações de vídeos, de livros, de documentários, sites, onde as pessoas possam ter mais informações, um pouco do que eu falei um pouquinho no começo dessa conversa, o que vocês falaram, porque eu acho que talvez só as pessoas tendo mais consciência do desperdício ecológico, enfim, e do tratamento, enfim, das pessoas que trabalham em algumas dessas fábricas, enfim, como o livro que eu citei, elas podem entender mais e aprender mais sobre o assunto. Eu vou começar com a Ana. Ana, você tem alguma dica de livro, de vídeo, de site sobre esse assunto? Não, eu tenho visto algumas lives sobre isso, acho que pelo fato de estar sempre também conectada, Instagram, etc., eu vi uma live muito legal que está gravada, que está no IGTV, na verdade, né? Porque acho que as pessoas ali não têm canal no YouTube, que é uma live que aconteceu entre a Silvia Braz, que é uma influenciadora de moda no Brasil, com o Bruno Astuto, que é um dos diretores de moda do Shopping Cidade Jardim. E ele fala o quanto é interessante também revolucionar o calendário da moda no Brasil, que criou um pouco desse consumo exacerbado até no mundo, de fazer com que as pessoas entendam que elas precisam reciclar o guarda-roupa a cada moda e a cada tendência, a cada estação. E que, na verdade, quando você investe, porque é um investimento você comprar uma peça cara, numa peça cara, você não necessariamente precisa seguir esse calendário da moda. Então, é muito interessante o quanto ele retrata isso no Brasil, que emprega milhões de pessoas e que está sendo diretamente afetado agora nesse momento de pandemia, mas que mostra o quanto as pessoas também estão evoluindo no próprio setor de produção, e não necessariamente só no setor de consumo. Então, é uma live que eu assisti, que eu adorei. Eu assisti porque eu sigo a Silvia Braz, eu nem sabia quem era esse Bruno Astuto, já adorei a live. Está gravada e acho que faz bastante sentido para as pessoas aprenderem. Mas acho que uma dica mais aprofundada, ninguém melhor do que as nossas duas convidadas sobre o assunto. Obrigada, Ana.
Então, Gabi, com você. Gabi, eu acho que você podia começar falando a roupa que você está usando. Eu esqueci de perguntar, mas uma live sobre moda sempre tem essa. Sempre tem, né, Ana? Perguntam para você de onde é, né? Então, Gabi, fala para a gente de onde é e dá as dicas que você acha legal de live, blogs, vídeos, livros. Tá, eu estou usando uma roupa de uma amiga minha, uma marca local aqui de Brasília, que chama Lucila Pena. É tipo um conjuntinho meio pijama chique, vamos dizer assim. E eu achei apropriado, já que estamos em home office. Certo. Sobre as dicas, eu aconselho muito para quem gosta de moda assinar o Business of Fashion. Para quem não conhece, assim, eu acompanho as dicas diariamente e eles têm várias lives, tem muito conteúdo legal, vários case studies, vale muito a pena. Eu escutei um podcast recentemente que chama The Rise of the Resale Economy, bem bacana, e tem vários artigos legais, tem um que o título eu até anotei aqui para passar para vocês, chama What's Next for Resale, também é muito legal. Tem um documentário que eu gosto bastante, que está no Netflix, chama Minimalismo, que fala um pouco sobre essa questão de eu realmente preciso ter tudo isso que eu tenho. Então, faz a gente refletir um pouquinho sobre essa questão do consumo. E eu indico 2 livros que são mais antigos, que eu li faz um tempo já, mas que são super apropriados, ainda mais se você tem interesse e nunca se aprofundou muito na área, que são os livros do André Carvalhal, Viva o Fim e Moda com Propósito, foram os 2 que eu li e que eu gostei muito, e eu super indico. Legal, obrigada pelas dicas, Gabi. Isa, fala da sua roupa e as dicas. Eu também estou vestida com a marca de uma amiga que chama Emilial, é uma marca de couro. Eu acho que nada mais atemporal e duradouro do que as peças em couro, né? Enfim, eu tenho peças de couro da minha mãe de quando ela era jovem, menina. Então, eu vim prestigiar uma amiga. Pegando o gancho da Gabi, o livro, para mim, o livro mais atual que existe é o Moda com Propósito, do André Carvalhal. Eu o reli da semana passada para cá e eu fico impressionada, assim, parece que você está lendo um artigo do New York Times de hoje. Maravilhoso. Outro livro muito bom é o Reinventando as Organizações. Não fala especificamente do mercado de moda, mas também fala, e do Frederic Laloux, eu acho super bacana. O Business of Fashion, como a Gabi falou, tem um artigo que chama The State of Fashion, maravilhoso, vale muito a leitura, e todos os podcasts deles, assim, a grande maioria são super legais. E de série, eu acho que o The September Issue é muito bacana para quem curte moda e quer, enfim, conhecer esse universo, entender um pouquinho mais desse universo, eu acho bem legal. Legal, bacana. Meninas, super obrigada pela participação. Foi muito bacana o tema. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Gabi. Foi um prazer conhecer você, conhecer o seu projeto. Isa, um prazer conhecer você e seu projeto. Ana, é bom estar com você, como sempre. E muito bacana saber que você apoia o consumo de moda sustentável, você que influencia tantas pessoas no Brasil e no mundo. Bom? Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada a você. Tchau. Obrigada, gente.